A noite caía lentamente sobre a pequena cidade de Porto Rico, e com ela, um manto de mistério e sombras. Era em meio a esse cenário que surgiam histórias de criaturas enigmáticas, seres que pareciam ter saído das páginas de um livro de terror. Entre elas, uma figura se destacava, deixando um rastro de medo e fascínio: o chupacabra. Os moradores falavam sussurrando sobre aquela criatura peculiar, que, segundo relatos, se alimentava do sangue de cabras e outros animais. O que começou como uma lenda urbana, rapidamente se transformou em um pesadelo real. Com olhos vermelhos brilhantes que pareciam brilhar na escuridão, e uma aparência grotesca, o chupacabra se tornou a personificação do medo. O que teria sido aquela entidade? Uma mutação, um ser alienígena, ou apenas o resultado da imaginação fértil de pessoas aterrorizadas? As primeiras histórias começaram a surgir na década de 1990. Pecuaristas relatavam o desaparecimento de seus animais, encontrados mortos com marcas de mordidas estranhas. Aqueles que tinham coragem suficiente para enfrentar suas próprias inseguranças e explorar a escuridão da noite, frequentemente afirmavam ter visto a criatura. As descrições eram sempre parecidas: um ser de tamanho médio, com espinhos nas costas, que se movia rapidamente, quase como uma sombra fugídia. O medo se espalhou pela região como um incêndio, e a imagem do chupacabra se tornou um ícone do sobrenatural. Enquanto isso, na vastidão das florestas da América do Norte, outra criatura despertava a curiosidade e a apreensão: o pé grande, ou Bigfoot. As histórias sobre essa criatura mítica remontam ao século XIX, com relatos de um ser humanoide, coberto de pelos, que se movia silenciosamente entre as árvores. Os avistamentos eram poucos, mas sempre deixavam um rastro de mistério e inquietação. Imagine-se caminhando por uma trilha isolada, cercado por árvores altas e sombras dançantes. De repente, um som pesado ecoa à distância, seguido por um cheiro forte e inconfundível. Os olhos arregalados, você se pergunta: seria ele? O pé grande? As testemunhas que relataram encontros com essa criatura falavam de uma sensação indescritível, uma mistura de medo e fascínio. Aqueles que se atreveram a explorar a floresta em busca de provas muitas vezes saíram sem explicações, apenas questionamentos. A busca por evidências tornou-se uma obsessão para muitos. Grupos de pesquisadores se aventuram em expedições, armados com câmeras e equipamentos sofisticados, mas o que encontraram? Somente pegadas e um rastro de dúvidas. A cultura popular se apropriou do pé grande, transformando-o em um ícone de mistério, aparecendo em filmes e documentários que, apesar de revelarem um lado cômico, mantinham vivo o suspense sobre a existência dessa criatura. Mas o mistério não parava por aí. Na Escócia, um lago profundo e misterioso guardava segredos que desafiam a lógica: o Lago Ness. Ali, as águas escuras eram o lar de Nessie, o famoso monstro do Lago Ness. Desde o século VI, relatos de avistamento surgiram, mas foi na década de 1930 que a criatura alcançou fama mundial. Uma famosa fotografia que parecia capturar Nessie emergindo das águas foi o que desencadeou uma onda de curiosidade e especulação. Imagine-se à beira do lago, a névoa se dissipando lentamente, revelando a superfície tranquila da água. A atmosfera é pesada, carregada de mistério, e você se pergunta se, de fato, há algo lá embaixo. Os relatos de testemunhas falam de um corpo longo e serpenteante, um pescoço que se ergue para fora da água, como se estivesse espionando os curiosos à margem. A ciência tentou desmistificar Nessie, utilizando sonar e câmeras subaquáticas para buscar provas de sua existência. Mas o que encontraram? Apenas troncos e formações naturais, ou seriam apenas as verdades que as águas profundas guardam às 7 chaves? O monstro do Lago Ness se tornou um símbolo de turismo, atraindo visitantes de todos os cantos do mundo, mas a dúvida sobre sua existência persiste. Afinal, o que é mais intrigante? A possibilidade de que Nessie seja real ou o fato de que essa lenda se tornou uma parte indissociável da cultura escocesa? E o que dizer de outras criaturas que habitam as sombras do nosso imaginário? O Mokele Mbembe, um dinossauro supostamente sobrevivente que habitaria as águas do rio Congo, ou o Yeti, o abominável Homem das Neves, que se esconde nas montanhas do Himalaia. Essas histórias, muitas vezes relegadas ao folclore, carregam um peso significativo.
Elas representam o desejo humano de explorar o desconhecido e de dar sentido a mistérios que desafiam a lógica e a razão. Em cada canto do mundo, em cada cultura, as lendas de criaturas misteriosas nos conectam. Elas falam sobre os medos que habitam nosso inconsciente, sobre as sombras que dançam em nossa imaginação. Os avistamentos, por mais raros que sejam, alimentam a chama da curiosidade e do medo, unindo pessoas em torno de histórias que desafiam a compreensão. O que é, afinal, uma criatura misteriosa? Seria uma metáfora para nossos próprios medos, ou uma representação do que ainda não compreendemos? As histórias de Chupacabra, Pé Grande e Nessie nos lembram que, por trás de cada lenda, existe uma centelha de verdade. A busca por respostas nos leva a questionar nossa própria realidade e nos faz refletir sobre o que realmente existe nas sombras. A natureza humana é intrinsecamente curiosa. Enquanto houver mistério, haverá espaço para lendas e criaturas que podem, talvez, ainda estar à espreita. Cada sussurro sobre um avistamento, cada relato de uma sombra fugídia, nos convida a explorar os limites do que sabemos. E assim, continuamos a buscar, a questionar e a sonhar com o desconhecido, enquanto as sombras se movem à nossa volta, guardando segredos que podem nunca ser revelados. E você, já se perguntou o que pode estar escondido nas sombras? O que pode estar esperando para ser descoberto? As criaturas misteriosas que habitam nosso imaginário permanecem como um convite à aventura, desafiando-nos a explorar o que está além do que podemos ver e ador. E, quem sabe, talvez um dia, você também encontre uma dessas criaturas que, por tanto tempo, têm nos fascinado. A busca continua, e o mistério é, sem dúvida, uma parte intrínseca de nossa jornada.